Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu tô aqui para esse papo mais do que especial. Gente que vem nessa entoada de gravar diversos podcasts sobre as pautas da sustentabilidade corporativa, o que que os empresários, os executivos, os investidores estão olhando. E agora a gente vai falar de uma pauta extremamente relevante, né, que é as mudanças climáticas, né, que vem se tornando mainstream nas empresas. E quem vai conversar com a gente vai ser nosso segundo bate-papo aqui no Conversas Sustentáveis, a Thelma Krug, que é candidata à presidência do IPCC. Thelma, seja muito bem-vinda. Para quem está caindo de paraquedas a primeira vez aqui, ou quem não conhece o IPCC, por favor, te apresente para a galera. Beleza, Wagner, tudo bem? Já aqui de novo com você. É um prazer, né? Sempre a gente está sempre querendo comunicar a ciência mais atual sobre essa questão da mudança climática, é o que o IPCC faz. O IPCC, na verdade, é esse painel intergovernamental sobre mudança do clima. É um painel com 195 governos membros e que, na verdade, definem um plano de trabalho baseado em publicações científicas feitas por autores selecionados de todo mundo. Eles, na verdade, não fazem pesquisa por si só, mas eles fazem uma avaliação da literatura científica pertinente, né? Como, por exemplo, parte de adaptação, vulnerabilidade, impactos, mitigação, a base física da mudança do clima, ou seja, cobre basicamente todos os aspectos relacionados à mudança do clima através de analisar essas publicações. Show! Eu separei três pautas aqui para a gente falar, né? Ah, sobre o que é as mudanças climáticas, se elas existem. Até teve uma podcast que faz bastante provocações, se realmente é real, se a gente tem impacto mesmo nessas mudanças, ou se elas são, de fato, fazem parte do ciclo do planeta. Também a gente vai falar sobre quais setores que vão sofrer mais impactos primeiramente, né, que vão sentir primeiro, e depois os reflexos no nosso dia a dia, na ponta, se a gente vai fazer aquisição de alguma coisa, de algum produto, se já dá para sentir essas questões das mudanças climáticas. Então, Thelma, vamos já direto nesse primeiro ponto. Por que ainda tem bastante gente que coloca em xeque as questões das mudanças climáticas? A gente vê até dentro de algumas empresas, eu fiz uma pesquisa obviamente, claro, dentro da minha bolha, nas minhas mídias sociais, e ainda tem bastante gente que não tem certeza se existe mudanças climáticas ou se nós temos esse impacto. Então, tu poderia falar um pouco sobre isso para a gente? Eu posso falar, não um pouquinho, né? Eu podia falar muito, podia falar dias com vocês. Então, eu não questiono, porque eu sempre acho que as pessoas têm enfim, podem escolher os seus caminhos, né? Sobre a questão de acreditar ou não em certas coisas, né? Tem até gente que acredita que a Terra é plana, então é um direito que as pessoas têm. Eu chamo esses aí os terraplanistas do meio ambiente, Então, tá? não tem terraplanista? Então, tem também denier, que a gente chama em inglês, né, os negacionistas do clima. E nesse caso, sabe, o Wagner, eu acho que a quantidade de material científico que se tem é tão grande que demonstra que não é possível a gente imaginar que o que a gente está vivenciando hoje seja um efeito simplesmente da variabilidade natural do clima. Muitos desses, digamos, deniers, dizem que essa mudança do clima já aconteceu no passado e foi muito maior do que a gente está experimentando hoje. Ou seja, o aumento do nível do mar foi muito maior, aquecimento muito maior. Nós estávamos, na verdade, numa fase de resfriamento, né? E aí, é claro que então há contra-argumentos com relação a isso. De fato, já aconteceu no passado, milhões de anos atrás, e levou milhões de anos para aquilo acontecer, né? Ou seja, todas essas mudanças que foram observadas no passado levaram milhões de anos para acontecer. Não foram assim simples. No caso da mudança do clima que nós estamos experimentando hoje, particularmente, a contribuição humana para as mudanças no sistema climático, ou seja, atmosfera, oceano, biosfera terrestre, está acontecendo com uma velocidade tão grande, sem precedentes nos registros históricos.
Hoje, por exemplo, as concentrações de dióxido de carbono, né, o CO2, e metano, não tem precedentes em 800 mil anos. Né? Acho que para o CO2 é até mais do que isso. Então, e a velocidade que a gente está vendo do aquecimento tem sido maior nesses últimos 50 anos, 50, 60, 70 anos. Ou seja, você não consegue de jeito nenhum, Wagner, simplesmente querer ajustar as observações. Não é projeção, não, não é modelo. É observações de múltiplas fontes independentes sobre a questão do aquecimento. Você não ajusta isso se você considerar que esse aquecimento viria somente de fatores naturais, como vulcanos, a variação da rotação, né, solar, que acontece a cada 11 anos, enfim. Não dá. Você só consegue ajustar essas observações se você compor a variabilidade natural, ou seja, variáveis naturais, e mais a contribuição humana a partir das emissões de gases de efeito estufa. Então, isso deixou para os cientistas de todo o mundo, através de evidências, também linhas de evidência, múltiplas linhas de evidência, né? E concordância de publicações do mundo todo, tornou-se um fato de que o homem teve sim e tem uma interferência humana na mudança do clima, e ela está acontecendo hoje com 1,1 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, que não se distribuem uniformemente no planeta, ou seja, o Ártico está sofrendo muito mais, e aí a gente está vendo já que com esse aquecimento nós temos já, sim, observados, e muitos desses eventos já com uma digital humana clara, de uma maior frequência e intensidade de extremos climáticos e meteorológicos, como a questão de seca, inundações, que é esse desastre todo que a gente está vendo aí no mundo como um todo. Uma das questões que é falado nesse podcast em específico é justamente essa questão da variação na verdade, de atingir 1,5 graus Celsius, se ela tem relevância de fato para as nossas vidas. Até fazem uma certa piada, né? Mas aumentou o nível do mar, mas, cara, isso não tem relevância. E se tu conseguir tangibilizar para nós qual é a relevância de fato disso? O Wagner, a relevância já existe com 1,1, querido. Eu não precisa nem chegar no 1,5. No 1,5 nós vamos estar pior. No 2 nós vamos estar ainda pior. E quem diz que não tem relevância a questão da elevação do nível do mar, eu lamento dizer que essa elevação do nível do mar, hoje, ela ocorre não só como uma questão relacionada à expansão térmica das águas por conta do aquecimento. É um aquecimento lento do oceano. Você pode imaginar, a maior parte do que a gente tem no planeta aqui é água. E é um aquecimento, ou seja, hoje você já tem observado um aquecimento do oceano até 700 metros de profundidade. E esse aquecimento ele vai indo para águas profundas. E isso vai continuar acontecendo em séculos. Mesmo que nós parássemos tudo hoje, não tivéssemos mais, ou seja, vamos estabilizar o aquecimento nesse 1,1 e acabou. Essa elevação do nível do mar vai acabar indo por séculos, né? Não tem como parar isso por conta do aquecimento. Hoje, não é só a expansão térmica, hoje, a elevação do nível do mar, que foi quase o dobro que nós tivemos na década passada, tem contribuições também do derretimento das massas de gelo, da questão do Ártico, ou seja, tá a questão do aquecimento, da elevação do nível do mar, extremamente preocupante. E ela já está, inclusive, fazendo com que algumas ilhas já estejam perdendo seus territórios. Inclusive, já pensando em adaptação se a coisa ficar pior, e é esperada ficar pior, se o aquecimento continuar nessa trajetória que está hoje, né, nessa taxa de crescimento que está hoje, já pensando numa migração para outros países. Ou seja, imagine que eu realmente não posso acreditar
que haja pessoas que digam que não existe relevância na questão da elevação do nível do mar. É claro que essa elevação ela vai afetar distintos países de distintas formas. No Brasil não será generalizado, né? Nós temos ali na nossa costa mais ao norte, ali a projeção de que esse aquecimento poderá, inclusive, pegar áreas costeiras onde a gente tem infraestrutura. E claro, isso com níveis diferentes e maiores de aquecimento, a situação só tende realmente a piorar e piorar muito. Perfeito. Eu acho que para início de conversa já foi interessante para quem clicou em escutar o podcast só para entender essa parte. Já está claro que, a gente tem um desafio enorme pela frente e que, como eu costumo dizer, não é possível terceirizar, embora a gente fale do papel do governo, das empresas, mas é algo que envolve todo mundo. Envolve bastante, sabe? A gente fala muito no IPCC, Wagner, do que a gente chama de governança inclusiva, sabe? É algo que dá muito trabalho, é desafiador a gente fazer uma governança inclusiva, mas seria, por exemplo, o desenvolvimento de políticas públicas que não são feitas de cima para baixo. Às vezes a gente chama de políticas top-down, né? E aí, o IPCC, ou seja, a literatura científica tem demonstrado que a implementação por exemplo, medidas de mitigação ou medidas de adaptação, elas são muito mais facilmente implantadas quando você tem aí uma governança inclusiva que traz o setor privado, ele traz a sociedade civil, traz as organizações não governamentais, traz as comunidades locais, traz os povos indígenas aonde isso for necessário e evidente. Então, é interessante olhar sob esse ponto de vista. Os governos, claro, eles têm parte da responsabilidade no desenvolvimento das políticas públicas. Agora, o que leva os governos a poder construir essas políticas públicas? Conhecimento. Conhecimento. Então, o conhecimento que o IPCC produz, a ciência que o IPCC produz, tem sido assim instrumental, eu diria, para ajudar os governos a ver onde é que estão as suas oportunidades, não é só desafio, é oportunidades também que existem, né? E aí, claro, que o conhecimento não é somente aquele conhecimento que está ali escrito necessariamente. Por exemplo, as comunidades locais, os povos indígenas, eles têm um conhecimento extremamente importante e que pode ser levado em conta e ajudando, né, na construção dessas políticas públicas que são políticas de governo, mas que seriam então apoiadas por essa construção de conhecimento diverso. Perfeito. Até acho que de repente tu nem deve ter conhecimento. A gente desenvolveu um hub digital de sustentabilidade corporativa e nesse hub a gente se apoia em três pilares, né? Conscientização pública e educação. A gente desenvolveu uma edtech em formato de cursos de microlearning, eventos com webinars para falar sobre essas pautas, né? O outro pilar é fomentar inovação e tecnologia, então a gente está acelerando startups que são ligadas ao clima, à agenda ESG. E o terceiro é justamente esse, a política atuante. Qual é o papel da política? Como é que a gente traz a política para que a gente possa Claro. desenvolver e trazer mais maturidade? Então, vai bem ao encontro disso que a gente está falando, que é o que a gente tem desenvolvido no nosso hub aqui. Beleza. Vamos falar da segunda pauta, que é extremamente importante, e aí eu tenho também algumas anotações sobre isso. Que é, primeiro, quais são os principais setores, né, que já enxergam a, a, a mudança do clima no seu dia a dia? Vamos tentar tangibilizar, trazer para as pessoas, assim, Tá. materializar o que isso ocorre, quais são os riscos para os negócios, o risco físico, o risco financeiro, o regulatório, o que tem. E aí também os desafios, né? Porque a gente fala dos países ricos, mas se a gente está falando de uma população crescente, a gente está falando de, em tese, mais recursos naturais. Mais Uhum, prosperidade, em tese, é uhum. mais recursos naturais. Então, os países ricos tem aquela frase que todo mundo diz, né? Então a gente vai delimitar que uma pessoa na Índia tenha ar-condicionado, que tenha acesso a um carro. Então, como é que a gente fala desses setores e como é que a gente fala de prosperidade ao mesmo tempo?
Não, bastante legal essa sua pergunta, Wagner. Vamos lá. Quer dizer, o IPCC, ele dividiu o Brasil, ele, na verdade, ele tem um capítulo sobre a América Central e a América do Sul, tá? É dentro de um grupo que faz um relatório sobre impactos, adaptação e vulnerabilidade. Então, ele tem um capítulo 12 que é só sobre a América Central e América do Sul. E ele começa, já o primeiro finding dele, né? A primeira conclusão é que a nossa região é uma região extremamente exposta, ela é uma região extremamente vulnerável, uma das maiores em termos de vulnerabilidade. E que, inclusive, essa vulnerabilidade, essa exposição, que são elementos que se agregam ao risco, ou seja, quanto mais exposição, quanto mais vulnerável, maior é o risco que você vai ter, por exemplo, de altas temperaturas, de precipitação, os impactos disso, né? E juntamente com essa vulnerabilidade e exposição à mudança do clima, você junta a pobreza, as desigualdades sociais, você junta toda essa parte de mudança de uso da terra, principalmente desmatamento, e daí com consequente perda de biodiversidade, você tem a degradação do uso do solo, enfim, você tem aí um conjunto de elementos, inclusive o uso de recursos naturais para a produção dos bens de consumo, né? Então, a gente vê que o problema da mudança do clima, ela acaba sendo piorada à medida em que você não tem um bom saneamento, né? Você não tem água potável em muitas áreas, você não tem, em partes da América Central, nem eletricidade, né? Tá? Então, vamos lá. Então, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, a América do Sul, ela foi dividida pelo IPCC nesses últimos relatórios deles, inclusive nesse capítulo, em 5 sub-regiões. Pega a parte norte da América do Sul, que pega ali a parte da Amazônia, ele pega o nosso Nordeste, ele pega a nossa região Centro-Oeste, Sudeste, né? Então, ele dividiu em 5 partes. Se a gente olhar essas 5 partes, o nosso Brasil ele é tão grande, né? Essas dimensões continentais do nosso país, você vai ver que se a gente olhar, por exemplo, variáveis climáticas específicas ou parâmetros climáticos específicos, como aumento de temperatura média, maior frequência e intensidade de extremos, seca, impacto nesses critérios, vento, extremos de frio ou de calor, enfim. Se a gente olhar, esses impactos eles não são totalmente iguais nessas 5 regiões do Brasil. Uma coisa que caracteriza é que já por observações a gente sabe que essas 5 regiões, primeiro, já tiveram um aumento da temperatura média, tá? Ou seja, as 5 regiões já tiveram uma diminuição dos dias mais frios, na média, nós estamos falando em média, tá? Não peguem, por favor, um dia que está muito frio, um ano que está muito frio e levem isso como base, tá? Em média. E também essa questão de uma maior frequência e intensidade de alguns extremos, principalmente os extremos de calor que já foram observados. A única sub-região que a gente teve uma confiança, né? De que você teve uma mudança, um sinal claro de um aumento de precipitação, foi na região mais ao sul do Brasil. É a única. As outras a gente não tem um sinal claro, às vezes não tem dados. A gente tem ainda gaps, né? Ou seja, lacunas de dados que não permitem muitas vezes você ter uma ideia muito clara do que está se passando. A gente precisa de dados, precisa de observações para que a gente possa nos pautar em observações. E claro que através de cenários de como o futuro poderá evoluir em termos de temperatura, faça uma projeção de quais seriam os impactos de 1,5, de 2 graus, de 3 graus, e aí a coisa vai piorando exponencialmente, certo? Então, quando você fala assim, quais são os impactos que a gente pode esperar, é claro que esses impactos vão depender muito de para onde estamos caminhando. Para onde estamos caminhando. Se, por exemplo, se de uma maneira global todo mundo tivesse reduzindo rapidamente, de forma sustentada e ambiciosa, as emissões de gás de efeito estufa, eu diria para você que a situação seria difícil. Nós ainda teríamos vários anos de extremos de meteorológicos e climáticos, mas em algum ponto você vai diminuindo essa incidência e vai diminuindo a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, de CO2, de CH4 e assim por diante, né? Não é instantâneo. Não é instantâneo, tá? Leva um tempinho, por isso que a gente precisaria já ter começado já para evitar o pior
dali para frente. Então, que setores seriam afetados? Claro que um setor que o relatório do IPCC deixa claro é justamente a nossa região do Centro-Oeste. Ela já está sofrendo um aumento da temperatura média, como todas as outras sub-regiões, mas ela é esperada e é consistente em vários modelos que estão sendo usados, ela ser impactada por uma questão de secas mais prolongadas, uma mudança na estação de chuvas, temperaturas mais altas, e por isso que a Embrapa já está trabalhando em espécies mais resilientes, né? Que poderão ser usadas e que poderão ser mais resistentes, resilientes ao aumento da temperatura e uma redução de água. Outra região que a gente vê impactado, tem um temor enorme, Wagner, é com relação à água. A água é talvez uma das maiores preocupações que existem não só aqui na nossa região. E por quê? Porque muita da água que você tem em algumas dessas sub-regiões, elas vêm das cordilheiras dos Andes, elas vêm do derretimento da neve. Então, com o aquecimento, você vai deixar de ter uma menor quantidade, um menor volume, né? Uma menor massa de neve. E aí nós não vamos ter água para justamente ter essa água alimentando os pequenos agricultores ou agricultores em algumas dessas sub-regiões. E que, na verdade, se estima que por conta disso, você teria migração das pessoas que estão nessa região para outras regiões, por conta de não terem o seu meio de vida assegurado, não ter sua subsistência, ela está ali ameaçada. Tá? Uma adaptação para isso seria a irrigação. Mas a irrigação ela também tem limites, né? Ou seja, você vai estar usando ali água subterrânea. Você tem uma série de condições de contorno que tornam essa questão da água, para a nossa região, uma questão complicada, né? Seca. Secas também são esperadas aí a ocorrer uma maior aridez, e que vai impactar certamente vários setores, né? Setor da saúde, onde você espera que você tenha mais doenças, né, transmitidas por vetores, a leishmaniose, a malária. Essas coisas só vão piorar e, inclusive, vão se expandir para regiões que nunca experimentaram esses tipos de doenças, né? Então eu vejo assim os setores principais como a questão de saúde, a questão da zona costeira, né? É uma preocupação grande. A questão daqueles que são dependentes de pesca. Muitas espécies pesqueiras no mundo já estão migrando para outras regiões, por causa do aquecimento das águas. Então ele já não consegue mais estar ali. Ele é endêmico daquela região e não sabe nem se vai conseguir sobreviver em outras áreas, né? Perfeito. Essa questão das mudanças, qual é o papel que tu enxerga, por exemplo, da tecnologia? Como é que a gente pode, de repente, ter um desenvolvimento sustentável? A gente acaba, como a gente fica olhando, estudando, tem pessoas que defendem uma forma com base no degrowth, outras com base no decoupling. As duas, assim, enxergam, obviamente, buscam o mesmo fim, só que por meios diferentes nas suas teses, né? Na sua forma de enxergar. E pelo fato da tecnologia ter crescimento exponencial, coisas que a gente não pode prever, e outras falam que a gente precisa mudar a forma de consumo e a forma... Claro. Como é que tu enxerga que a gente pode criar esse equilíbrio? Porque é justamente isso, a gente vai continuar crescendo, né? A projeção que no Brasil a gente já, até o final de 2030, a gente já tem ali 230 milhões de pessoas, um pouco mais que isso nessa faixa. E é pessoas que, em tese, se a gente der mais qualidade de vida, vai ter mais consumo. Como é que o IPCC lida com isso, assim, ou enxerga essa parte? Então, na verdade, a gente trata isso na avaliação da literatura como sendo coisas que podem andar concomitantes, entendeu? A gente não pode desprezar uma nem outra. Da mesma forma como a gente não tira ninguém dessa equação, certo? Principalmente uma força do setor privado através de parcerias para desenvolvimentos tecnológicos são importantes para a questão da transição, principalmente dentro das indústrias, né? Que terão que mudar seus processos industriais
não é o nosso gargalo maior, mas é como você disse, se a gente continuar crescendo, as nossas demandas vão aumentando. A gente talvez tenha mais oportunidades também produtivas na indústria, que na verdade vão exigir, vão requerer que você tenha aí um modelo de desenvolvimento, de produção que seja mais sustentável. Então eu vejo, sabe, Wagner, que nada é assim eliminando, sabe? Dessa equação. Ou seja, essa equação ela tem múltiplas entradas, tá? E depende muito do país que você está, depende muito das oportunidades, depende muito dos desafios que esses países têm. É interessante que o IPCC ele tem um dado no relatório de mitigação que fala que hoje nós já temos opções em todos os setores, seja ele energia, processos industriais, agricultura, uso da terra, a parte de resíduos, que nós já temos opções nesses setores que nos levariam a reduzir em 2030 50% das emissões de 2019. Olha só, esse dado é fortíssimo. Já existe hoje. Aí você pode me perguntar, pô, então se existe hoje, por que que já não está implementando? Por que que nós não estamos acelerando? Por que que nós não estamos sendo ambiciosos? Por causa das barreiras. Para os países em desenvolvimento, as barreiras estão muito fortemente relacionadas a financiamento. Muito, mas muito. Mas não é só. Você também tem barreiras institucionais. Porque você, por exemplo, o governo ele também tem que promover junto ao setor privado condições para que eles possam, enfim, se organizar, se acreditar. É um conjunto de coisas que tem que se tornar mais visíveis para todos terem a confiança de que o que eles vão fazer é meritório de ser feito e não ser impactado depois no futuro por algum tipo de coisa, ou seja, muda aqui, muda ali. Não, a gente tem que ter realmente uma estratégia de parceria com o setor público, que para mim é inevitável, através de leis, através de incentivos, através até de taxação. Isso também existe Mas na não lei. adianta, tem que ser, exato. Eu acredito Tudo. que vai ter que existir. Entra tudo, entra tudo. Agora, é claro que quando a gente fala de tecnologias, você sabe que já estão desenvolvendo, inclusive, tecnologias para minimizar os efeitos de um calor extremo, né? E essas tecnologias são extremamente questionáveis, não estão sendo desenvolvidas por pesquisadores de países em desenvolvimento. Eu falo mais especificamente tecnologias que vão modificar a quantidade de radiação solar que chega na Terra. Ou seja, um sistema semelhante a quando você tem uma grande erupção vulcânica, onde você tem um monte de aerossóis que vão para a atmosfera. A radiação do Sol, né, bate ali naquela partícula e ela volta. Ela não chega, ela não segue em frente. Então, eu não digo que todas voltem, porque senão nós estaremos roubados. Mas seria um frio desgraçado. Mas, enfim. Na verdade, essas erupções vulcânicas, elas, se forem bem substantivas, elas resfriam a Terra por 2, 3 anos, né? Pinatubo foi assim. Então, o sistema é mais ou menos o mesmo, mas não será natural. Será alguma coisa que você vai lançar esses aerossóis na atmosfera com aviões. E isso tem que ser feito de uma maneira contínua por muitos anos. São investimentos altíssimos. E aí, então, isso me preocupa um pouco, porque você não está pensando realmente, sabe, naquelas tecnologias que vão fazer com que a gente mitigue, ou seja, reduza as emissões de gases de efeito estufa. Muita gente já está pensando, não, olha, eu estou sabendo, não vai conseguir, já fica naquele negativismo, eu já vou partir para uma linha de tentar ver como é que a gente minimiza os Qual é o plano impactos. B? É um plano B que já está ficando muito discutido, muito controverso, muito preocupante, e já esses resultados iniciais já demonstram que se deployed, né, se realmente deslanchado, e que não seja de maneira unilateral, teria que ser feito de uma maneira global, principalmente essa uma que eu estava falando, de modificação da radiação solar, ela já afetaria ali a parte de agricultura da África, né, por conta de alteração do padrão de chuvas. Então você vê, e não tem ninguém de país em desenvolvimento ali, ninguém da África, né? Nós estamos fazendo esforço, nós assim que estamos conhecendo o que está acontecendo, e temos a capacidade de estimular a pesquisa, né? Inclusive no Brasil, tem uma pesquisadora na Argentina, mas
pouca coisa, né, que está sendo feita nesse sentido de permitir com que a gente entenda realmente quais são os riscos que a gente tem para os nossos ecossistemas, para a camada de ozônio, para a saúde, para os ecossistemas, enfim. O IPCC reconhece isso nos seus relatórios e reconhece que sabemos muito pouco das implicações do deployment, né? Ou seja, de você fazer uso desse tipo de tecnologia. As indústrias, a gente sabe que vão ter um trabalho grande para mudar todo o seu padrão de produção, né? Eu acho que as nossas oportunidades que eu vejo no Brasil, Wagner, está muito na nossa agricultura, né? Que já é feita de uma maneira bem legal, ou seja, a gente É, já tem o plano ABC, eu, né? O plano de agricultura de baixo carbono, e eu acho que o nosso gargalo ainda está no desmatamento, e eu acho que se a gente enfrentar isso com coragem, a gente vai atrair muito investimento para o Brasil. eu acabo falando isso diversas vezes, às vezes participo de alguns grupos de debates também, e eu digo que às vezes o pessoal, não, porque a gente tem que ver isso, e eu falo, cara, a gente não pode comparar nosso desafio com o mesmo que tem na Europa ou que tem com os Estados Unidos. A gente tem um problema na agricultura muito grande. Esse é o nosso desafio de ser mais Claro. eficiente, como é que a gente trabalha a Isto, agricultura de uma maneira mais sustentável. isto, Como é que a isto. gente... Porque... Eu Principalmente posso... a parte da pecuária, né? A nossa Isso. parte da pecuária é o nosso gargalo. Eu não, aí agora eu vou falar como Telma, né? Não estou falando em termos de IPCC, mas eu acho assim bastante duvidoso essa questão de você construir barreiras de importação, porque os países não estão desenvolvendo, reduzindo o desmatamento, ou não estão produzindo, sabe, a agropecuária de uma maneira sustentável. Eu acho isso injustificável, eu acho isso completamente errado, porque eu vejo assim. Muitas vezes os países, eles querem fazer. Vamos dizer que você pode ter uma vontade política enorme, como, por exemplo, agora, reduzir o desmatamento. Você pode ter essa vontade política enorme, mas como é que você faz isso? Você faz assim e o bicho diminui Acabou. do dia para noite, acabou, os bandidão foram tudo embora. Não dá para a gente acreditar nisso, e eu acho assim também assim, digamos, uma falta de conhecimento de como é que essa questão do desmatamento evolui, e dizer, nossa, mas está debaixo desse governo e as coisas não diminuíram substantivamente. Não é assim. O investimento tem que ser altíssimo para a gente acabar com a bandidagem, com a criminalidade que a gente tem Exato. no desmatamento Porque do Brasil. virou um bom negócio Negócio desmatar. ilegal é bandidagem, é criminoso. Já era. Já era. Mas num grau muito menor do que a gente viu agora e que estamos tentando agora, né? Voltar por ordem na casa. Mas se você me perguntar isso vai ser simples e nem rápido. Nem simples e nem rápido. E por isso que eu vejo a necessidade de grandes investimentos, né? Vai ter que vir investimento de fora, como já está vindo, para o Fundo Amazônico, né, fundo da Amazônia, né, que na verdade são doações baseadas em reduções de desmatamento, mas que na verdade vão ajudar. Mesmo o dinheiro que está sendo colocado ali é picuinha, perto do que a Sim. gente precisa de investimento. Para a gente botar alguns setores aqui na jogada. A gente tem bastante empresários que escutam, Sim, investidores, sim. e alguém que tem uma empresa, por exemplo, de tecnologia, o cara, o que que isso impacta para mim? Por que que eu tenho que estar olhando para isso se, por exemplo, vocês estão falando do agro, ou vocês vão falar, sei lá, do setor de energia mais ligado ao transporte? O que que isso interfere no meu dia a dia? Por que que eu tenho que estar me preocupando com essas pautas? Eu vejo da seguinte forma, quer dizer, no fundo, hoje eu acho que a gente não consegue mais trabalhar dentro de um cenário que nós tínhamos antigamente, que a mudança do clima era coisa do futuro. Tá? Então, esse é o número um. Antigamente a gente falava, ah, mas isso é coisa do futuro, não vamos se preocupar agora. E agora o bicho pegou. Tá pegando, a gente está sentindo isso no mundo inteiro. Não necessariamente todos esses eventos extremos são decorrências, né? São decorrência da mudança do clima de natureza antrópica, mas muitos desses fenômenos já estão tendo atribuídas, né, à digital humana, ou seja, muitos deles a gente já tem confiança, principalmente as questões de ondas de calor extremo, né? E então eu vejo da seguinte forma, sabe, Wagner, hoje a gente tem que trabalhar debaixo de cenários. A gente não pode mais responder para o imediatismo. Ó. Ah, tal, então a gente vai ter.
tal situação, então vamos desenvolver uma tecnologia aqui, uma tecnologia lá. Eu acho que as coisas hoje têm que ser vistas de uma forma muito diferente do que a gente viu no passado. E tem que ser uma construção muito mais voltada para principalmente aproveitar o máximo possível de sinergias no desenvolvimento dessas tecnologias, né? Por exemplo, com vários outros aspectos, digamos, da Agenda 2030, que é coisa de governo, mas as empresas também podem fazer. Ou seja, ele também pode estar olhando o quanto que eu vou contribuir para essa Agenda 2030, né? Ou seja, Objetivo de Desenvolvimento, sei lá, 13, que é o do clima, mas ele também pode olhar para a energia, pode olhar para a saúde, ele pode olhar para a água, ele pode olhar para uma multitude e ver aonde ele consegue ter muito mais com benefícios no desenvolvimento daquela tecnologia. Que eu acho que hoje o olhar é assim: pode ficar mais caro, mas ele vai ter um valor agregado maior e vai ter uma competitividade maior. Hoje eu vejo que as empresas elas têm que ter um olhar, a competitividade ela mudou. Na minha opinião, a competitividade mudou totalmente. E aquelas empresas que tiverem com um olhar de desenvolvimento tecnológico, justamente com um olhar para a sustentabilidade, para sinergias com várias outras coisas, são as que vão estar ali na ponta dos negócios. E quem perder esse barco, perdeu o barco. Eu já disse isso quando, na verdade, deixa eu fechar aqui minha janela. Eu disse isso, na verdade, quando saiu o protocolo de Kyoto. Falou, olha, acabou. Agora as empresas vão ter que pensar de uma maneira mais de parcerias, formação de parcerias em desenvolvimento de novas tecnologias, né? Eu vejo dessa forma. Eu vejo como enormes oportunidades, mas eu vejo também que agora ter esse olhar, de olhar as sinergias, olhar os trade-offs, ou seja, os potenciais impactos negativos, olhar também a questão de cenários. Não, não reagir ao que está acontecendo agora, mas pensar em termos também de impactos que estão acontecendo com uma velocidade enorme. Eu costumo dizer também, eu falo assim, quando eu converso também com alguns empresários, eu digo, cara, tu tem que olhar também a questão do médio e longo prazo, porque hoje, de repente, o teu setor, ele não causa um impacto, assim, não é o Isso. principal, por exemplo, para o nosso país, mas se daqui a 5 anos se criar uma nova regulação e tu fez um baita investimento e tu não vai poder usar aquilo, ou tu vai desvalorizar aquilo que tu fez, porque tu não pensou no impacto que poderia ocorrer, né? Então, você sabe que um exemplo que eu acho interessante também a gente dar, e as empresas têm falado muito sobre isso, as empresas adoram alguns discursos europeus, né? Esse discurso europeu tá nessa questão das soluções baseadas na natureza, né? Nossa, pegou. O pessoal acha maravilhoso, né? Não, agora a gente tem soluções baseadas na natureza, a natureza a nosso favor, a natureza como nossa parceira. Então, não que eu diga que isso não seja bom. O que eu estou dizendo é que não necessariamente será a solução, porque essa solução, a natureza, ela é extremamente vulnerável à mudança do clima. Os ecossistemas são altamente vulneráveis. Então, se a gente pensar em reflorestamentos de larga escala, né? Se nós pensarmos, por exemplo, na recuperação dos manguezais, recuperação de áreas degradadas, tem algumas que tudo bem vão se sustentar ao longo do tempo. Outras, a gente tem que tomar o maior cuidado, porque no fundo, se nós não atacarmos a questão da mudança do clima propriamente dita, nós vamos continuar com o aumento da temperatura, ou seja, o aquecimento vai continuar, e essas soluções não são resilientes a isso. Reflorestamentos é um deles. Está todo mundo apostando, né? Vamos reflorestar, reflorestar, reflorestar. Pelo amor de Deus, pare e pensa. Vai comprar crédito de carbono de floresta? Pelo amor de Deus, pare e pensa. Pare e pensa. Para depois não ser acusado de ter feito investimentos que, em vez de ter ajudado a mitigar, contribuíram para piorar a situação quando você for ter, por exemplo, incêndios florestais, certo? Que poderão acabar com aquele reflorestamento que você fez. Até falando um pouco desses riscos, né? Não sei se tu deve ter acompanhado, a maior seguradora da Califórnia, né, disse que não vai mais fazer a pólice das residências justamente pelos riscos das Pelos mudanças riscos, climáticas, né? né? É, é. Imagina, a Não, gente não agora está você falando de um pode olhar. lugar, a gente está falando da maior seguradora, né?
Não, Com os as prejuízos seguradoras estão enormes. desesperadas. Querem uma conversa comigo rapidinho. Não, veja, é difícil a gente prever. O IPCC ele construiu assim, sabe, Wagner? 5 cenários assim de como é que o futuro poderia se desenvolver. Isso inclui avanços tecnológicos, inclui crescimento populacional, ele inclui uma série de coisas, tá? A mesma globalização vai embora. Ele põe vários elementos socioeconômicos dentro dessa equação e construiu 5 cenários. Esses 5 cenários vão desde você ter um cenário de muito altas reduções de emissões de gás de efeito estufa, alta redução, muito alta redução. Um outro que seria alta redução, um cenário intermediário entre agora altas emissões e muito altas emissões. Então, ele trabalha com esses 5 cenários possíveis de futuro e cada um vai te levar para um aquecimento totalmente diferente, com impactos totalmente distintos. O duro é que a gente não sabe para onde a gente vai. O Acordo de Paris quer colocar a gente bem, o aquecimento, né? O aumento da temperatura média global bem abaixo de 2 graus, e enquanto ele vai tentar chegar no 1,5, que já vai ter aí impactos significativos também, mas bem menores do que 2. A gente estava fazendo uma avaliação dos resultados do IPCC sobre a questão dos hotspots de biodiversidade. Se a gente tiver, por exemplo, com 1,5 de aquecimento, nós vamos perder 4% das espécies endêmicas. E se a gente for para 3, a gente vai ter 10 vezes mais isso aí, você entendeu? É realmente complicada essa equação, né? Então a gente olha, então eu sempre falo, pensa bem no que você pensa que são soluções. Pensa nos investimentos, inclusive mercado de carbono, preocupante sob esse ponto de vista. Será que a gente está fazendo os investimentos no mercado de carbono certo? Será que eu não estou apostando em alguma coisa que é vulnerável e que hoje eu tenho, amanhã já não vou mais ter? Então, por isso que eu falo, pensa com cuidado, consulte os especialistas para realmente fazer um investimento que você tenha mais segurança e seja menos depois atacado de que você fez, na verdade, a- ajudou até a construir um futuro pior se todo esse investimento foi perdido e, por exemplo, os reflorestamentos acabaram não indo para frente por mil razões, principalmente a questão de incêndio. Perfeito. Thelma, para a gente ir para o último ponto da nossa conversa, é óbvio que se a gente tem assunto para conversar o dia inteiro, né? Temos. Ah, se para a gente trazer para a ponta, né, para as pessoas, o que Uhum. representa essas mudanças climáticas no dia a dia? Até peguei aqui a pesquisa foi da FSC, na verdade, Tá, falando em português, né? Que tá. os consumidores estão mais preocupados com a economia do que com a Uhum. mudança, com o aquecimento global. 71% das pessoas estão mais preocupadas com a economia, Tá. com algo que seja mais interessante. O que isso representa? Por que elas têm que olharem para as Porque mudanças elas não climáticas? entendem. Porque elas não entendem. Só isso. É isso. Ela não entende a relação entre mudança do climático É e isso. impacto na economia. É Isso, só exato. isso. Porque não sabe, não entende, não sabe nem o que é mudança do clima. Não sabe nem o que é e já quer petecar, dizendo, não, eu estou mais preocupado com a economia, mas não sabe exatamente essa inter-relação extremamente forte entre uma coisa e outra. Se nós tivermos o nosso agrobusiness afetado pela mudança do clima, como o IPCC projeta, que vai acontecer debaixo de diferentes níveis de aquecimento, nós estamos roubados, Wagner. A nossa economia vai para as cucuias, porque grande parte do nosso PIB vem daí. Vem da nossa agricultura, da nossa produção. E aí tem mais. Dependendo do aquecimento, o nosso gado não aguenta o calor. Não aguenta o calor. A produtividade vai ser muito, muito. Aí as pessoas falam, ah, Thelma, pelo amor de Deus, você está sendo muito catastrófica. Eu não quero ser catastrófica, mas eu estou impressionada com a velocidade com que nós estamos vendo o aquecimento caminhar nesses últimos anos.
Em 2019, Wagner, foi o último dado que o IPCC fez de tendência de emissões de gases de efeito estufa. 2019 foi. Nós tivemos as maiores emissões de gases de efeito estufa, também em recorde histórico, sabe? 2019, poxa, a gente está falando que, O- sabe, vamos cortar desde quando? Desde quando que nós estamos falando isso? E a gente não está conseguindo chegar lá. Não chegou ainda, sabe, de uma maneira efetiva. Claro, é custoso, é custosíssimo. Vai Claro. custar trilhões por ano. Vai custar trilhões por ano. Se você Não, pensar agora, eu até comentei, né? Eu falei que a gente estava falando dos recursos hídricos e eu disse, a gente que vive em um país que a geração de energia é majoritariamente de uma de fonte hidrelétrica, né? hídrica, É, a- tu quer mais um. É só olhar o que aconteceu ali em questão da é, falta de chuva. A claro. energia, além de tu usar um apoio de termo que é altamente prejudicial, a energia é mais cara. Então, se isso tu não consegue enxergar num Claro, impacto, e- as coisas são totalmente interligadas, né? Então a gente tem sim essa preocupação grande. Eu acho que. E você sabe de uma coisa, Wagner? A gente que é culpado por essa situação, sabe? Esse pessoal responder isso dessa forma. Porque a gente não está se comunicando bem, eu tenho certeza disso. Por isso que a gente resolveu fazer essa parte de educação, é exatamente isso. entendeu? Então, se a gente não está fazendo chegar o conhecimento científico de uma maneira simples, de uma maneira que qualquer um pode entender, poxa, é isso de resposta que a gente vai ter. Além de que os negacionistas estão correndo também, sabe? Sem Eles dúvida. estão também, e estão com material bonito, sabe? Gráficos maravilhosos, sabe? E no fundo, confundem a população. Então, eu Mas vejo que a importância de a gente difundir os conhecimentos científicos de maneira clara para a população é o número um. eu recebi um material agora até, que falam. ah, eu não sei quem é esse cara aqui, mas me mandaram que ele fala quem é que disse que definiu que 1,5% é isso? Qual é o impacto da questão do CO2 que o ser humano teria de impacto? É, e por que eu tô falando isso, né? É a coisa que a gente já conversou, mas é muito disso que está dizendo. Os negacionistas, Claro, eles estão fazendo o papel deles, eles estão ali querendo claro. dizer, e a gente, às vezes, parece que dificulta mais as coisas para as pessoas. Eu digo, quando eu converso com o pessoal que é ativista também, que acredita, que eu falo, a gente, primeiro que às vezes eu vejo quem fala de sustentabilidade, às vezes quer se sentir superior, porque eu entendo, eu falei, cara, a tua função é propagar, é ensinar. Já que tu entendeu, tu tem que ajudar as Uhum. pessoas e não ao contrário. Enquanto quem é negacionista, eles vem trazendo a informação batida paulatinamente na cabeça das pessoas, que isso não É existe, claro. e estando em E várias aí mídias hoje confunde. falando sobre isso. E confunde a cabeça de todo mundo e acaba trazendo um mal maior, né? Porque daí a pessoa se acomoda, deixa isso para lá, vai ser assim mesmo, e daqui a pouco vai se transformar em algumas perdas irreversíveis, né? Alguns impactos serão irreversíveis. Adaptações passam de seus limites. Então, isso tudo o IPCC trata. Ou seja, nós temos um tempo, nós temos uma janela, sabe? Ele não está dizendo que ele não está dizendo, ele está simplesmente indicando o seguinte: olha, nós já temos esses impactos com esse aumento. Agora, se a gente for para cá, para cá, para cá, para cá, as coisas só vão tender a aumentar. E os modelos são baseados em múltiplas, não é um modelo só. É toda a comunidade modeleira que está usando diferentes formas e que chega basicamente nos mesmos resultados. Às vezes não chegam aos mesmos, o IPCC usa esses cenários também, justamente para calibrar e mostrar para onde é que a gente está indo. Mas são ensembles, como eles dizem na parte de modelos, né? Ele coloca isso aí tudo junto, e não tendo uma tendência a escolher um determinado tipo de modelo que vai te levar para uma determinada visão de riscos de impactos, né? Existe muita consistência entre as diferentes comunidades de modelagem, o que é interessante, né? Agora, o que eu acho, sabe, Wagner, que a gente também tem que fazer um investimento nosso no Brasil. A gente perdeu muito de investimento na administração anterior, na ciência.
na infraestrutura dos institutos de pesquisa. Eu acho que É. existe aí sim a necessidade de a gente conhecer melhor também as nossas, aonde estão os nossos riscos, aonde estão as nossas vulnerabilidades, aonde estão as nossas oportunidades, aonde estão os nossos desafios. E a gente tem muito de pesquisa disso, mas, por exemplo, a gente sabe que a gente precisa de um supercomputador para rodar modelos climáticos que requerem, né, muito esforço computacional. Então, eu acho que esse tipo de investimento, agora que essa nova gestão tem colocado a mudança do clima num patamar totalmente diferente, né, até como uma prioridade, eu diria, a gente tem que retomar uma série de coisas que foram perdidas aí, principalmente nas universidades federais e nos institutos de pesquisa federais. Vejo isso de uma maneira muito clara e sem isso a gente também fica à mercê de entender o que, que os outros estão fazendo quando a gente tem capacidade, né, no nosso país, pesquisadores de peso, de excelência, referência inclusive, que têm capacidade de nos mostrar e nos indicar para onde estamos indo. Eu vejo que é justamente isso. Uma das coisas que a gente fala na parte da política atualmente é que a gente precisa fomentar não somente incentivos, né, para as empresas, para adquirir novas tecnologias, mas também para a gente desenvolver novas pesquisas, porque com novas Claro, pesquisas a gente também fomenta a economia, porque fomenta os novos setores que podem, e a gente claro. acaba perdendo muita gente boa por causa de apoio, de incentivo nessa área, né? Exato. Vai embora, inclusive vai embora do Brasil. Quantos pesquisadores nós não perdemos nesses anos passados recentes? Perdemos muitos, Wagner. É, Capacidade mesmo, você entendeu? Isso é inadmissível num país como o Brasil. Então a perfeito. gente tem que realmente aproveitar essa nossa força, né? A força que nós temos, pesquisadores e conhecimento que são impressionantes. Você sabe que muitos pesquisadores brasileiros contribuem para o IPCC, em diversas áreas, inclusive na parte de ciências sociais, né? Impactos para as comunidades, para as sociedades, para os setores. Muitos brasileiros trabalhando com o IPCC, fazendo avaliação da literatura do mundo todo. Legal. Thelma, quero Oi. te agradecer por a gente bater esse papo no sábado na correria, tu em meio a viagens. Acabamos que nem É, falamos, né, da parte que tá concorrendo aí para a presidência do IPCC. Quero isso, que o melhor seja feito. ah, assim seja. e, e que tu deixe, acho que as tuas considerações finais. Acho que foi um grande bate-papo. Antes eu vou pedir para tu dar um sorriso para eu fazer um print aqui, para eu deixar salvo. Aqui, ó, 3, 2, 1. Que vai. Peraí. Deu. Entendeu? Sim, foi Tá, um grande bate-papo. E te agradecer, né? Mais uma vez, acho que falamos os três tópicos que foi proposto, a gente conseguiu conversar. Mas como eu disse, era papo que podia levar mais que um dia, a gente podia ficar conversando em um bom tempo. Se certamente. tiver alguma coisa para falar, tá contigo. Não, é justamente falar que estou, na verdade, buscando essa presidência do IPCC para justamente buscar trazer, reforçar mais a participação dos países em desenvolvimento, não só da nossa região, né, ou seja, América do Sul, América Latina, mas em todos os outros, as outras regiões do que a gente chama de Sul global, né? A importância da gente trazer mais publicações nossas, da região como um todo, fortalecer, estimular os especialistas e acadêmicos, né, a produzir e a mostrar as suas publicações, né, tê-las disponibilizadas, para que os relatórios do IPCC possam ser cada vez mais representativos das regiões e não ser tão impactado ou tão, enfim, pelas produções dos países desenvolvidos como Estados Unidos e Europa como um todo. A gente precisa dar uma balanceada, dar uma equilibrada no volume de publicações científicas que estão sendo avaliadas pelos autores, fortalecer a nossa parte aqui no Sul.
É isso, Wagner. Tenho grande esperança que eu, como presidente, essa liderança, essa força de vontade, essa garra, paixão, determinação, coragem, e a gente consegue chegar lá. Perfeito. Ótimo, muito obrigado e um ótimo final de semana para ti. Obrigada, Wagner. Um abraço. Obrigado pelo Valeu. convite. Tchau, tchau Tchau, para todo tchau. mundo. Tchau, tchau.